Opa, Oi, e aí, tranquilo? sim, tá ao Tô ouvindo? vivo? Tá ao vivo já. Ok. Agora já é pra valer. Tranquilo por aí? Sim, e aí? Tô Só... tranquilo. Ai, a minha tá aqui. Como é que tá falar português de novo depois dessa temporada aí na Europa? Eu sempre falei, só sei falar português. Ah, acompanhou os festivais lá pra fora, inclusive viu o tema principal de hoje lá fora, né? Vi no Wacken. Vive, né? E já vou te perguntar, fazer começo de entrevista já, né? Para ser discografia, já vou fazer entrevista. Eu acho que eu te perguntei isso no dia, mas como é que foi a recepção deles lá no Wacken? Porque o Wacken é festival dos metalzão, né? O Slipknot e a galera ali é meio um Não, pra cada lado, né? não, na Europa o pessoal, pelo menos na Alemanha, a galera não tem essa bobeira que tem aqui. Eles aceitam o que tá tocando, eles estão lá, entendeu? Foi muito bem Uhum. aceito, tava muito cheio. Não vi ninguém falando, tipo, nossa, vai ter um monte de banda e aí botou essa banda que não tem nada a ver. Lá eles não estão nem aí. É um festival que tem de tudo e quem vai curte tudo que tá lá. Se você não Eles gosta, você vai foram, em outro palco ver o que você gosta. eles foram a última banda que tocaram lá? Eles foram headliner do sábado, não da sexta. Aí sábado o headliner foi Powerwolf. Eles tocaram no dia do Judas Priest ou foi Não, em dia diferente? foi diferente. O Judas foi headliner na quinta, o Sleep na sexta e Powerwolf no sábado. É, eu fiz a pergunta porque quando saiu, acho que foi em 2020 que saiu, né, que eles seriam headliner de um dia lá, Sim. e o nome deles estava maior, né, no cartaz, estava em cima do nome É, do Judas. ainda E tá só, maior, mas é e headliner de só isso uma edição. causou uma euforia aqui no Brasil, né, quando isso aconteceu, que esse cartaz saiu, deu uma bagunça aqui no Brasil. Só no Mas enfim, aí Brasil, eu porque fiquei. lá o povo tá nem aí. Ainda hoje eu compartilhei alguma, não lembro o que foi uma notícia do Motionless in White, que vai tocar no Outfest aí do Brasil, Sim. e aí eu joguei que o cara tá doente, o vocalista ele tá com uma infecção na garganta, e aí eu joguei no grupo do Notefest e até apareceu um comentário lá, ainda bem que eu vou no Summer Breeze, não vou ver essa porcaria de festival. Eu falei, caramba, mas o Nossa, cara tá no grupo do Notefest falando de outro não tem festival e, nada a enfim. ver. Enfim, mas é isso. Então a gente está aí hoje para falar do Slipknot. Eu agradeço o seu tempo aí, agradeço a sua disponibilidade em participar. Eu Eu que acho que agradeço. você é a pessoa que eu conheço você é a pessoa que eu conheço mais assim, mais doida pelo Slipknot, né? O que o Korn é para mim, eu acho que o Slipknot é para você aí, que mais tem coisa deles aí. Ano passado você teve com a gente, tentou estar com a gente, né, na discografia do Korn, mas teve um contratempo, não deu para participar. Mas enfim, hoje a gente vai aí falar do Slipknot, né? Então, se você quiser começar a contar um pouquinho deles aí, para quem não souber, de onde que veio, quem que são, como é que foi. Acho que o pessoal já sabe, né, que a banda é americana do estado de Iowa começou em 97, tem até a primeira demo, que nem era o Corey, para quem acha que o Corey é o original, o Corey nem é o original da banda. Tem esse Hoje é aqui que dono. é o... Oi? Hoje é dono. O que aconteceu, né? Esse aqui é um bootleg, óbvio, porque na época só saiu o CD, acho que foi 1.000 cópias. É um CD que eu fui ver um original, acho que tava. Mano, tava. Na época que eu vi, tava R$ 1.000. Hoje tá valendo bem mais. É Esse aqui é um bootleg. Aí a o Mate Joe. Fit Kill Repeats, não é que chama? Isso. Falei o nome certo? Esse aqui é um bootleg, ele é verde. Saiu várias edições disso aqui. CD também, tem muito bootleg por aí. E tem gente, é como sempre, né? O pessoal vende falando que é o original, mas é muito difícil achar um original. Acho que aqui no Eu, Brasil nem deve ter. eu cheguei a ver umas cópias dele no Mercado Livre para vender, mas não pareceu original, não. E o preço não tava bacana, não. Tem um de R$ 600 que vende no Shopee, que não é original. É aqueles que o pessoal faz, bootleg, né?
A do Mercado Livre eu cheguei a ver por R$ 900. E em cima, engraçado que no anúncio estava escrito original, alguma coisa assim, só que nas letras miúdas, lá embaixo, no finalzinho da descrição, estava escrito que era um bootleg, que não é o disco original. O original é muito caro. E tem umas táticas para saber que nos grupos... Eu fico acompanhando a galera que... Tem um grupo no Face, do pessoal do mundo todo, colecionador de Slipknot. E aí lá é legal que dá para saber coisas de como identificar o original dos falsos, ou trocar itens, aí é uma coisa bem legal. Não tem muita gente, porque não é uma banda que tem muitos colecionadores, mas é um grupo acolhedor. Eu aprendi bastante coisa lá quando eu comecei. Esse disco foi eles não consideram disco, né? Não, é a demo. É uma demo. É tipo o Origin do Evanescence, né? Que a própria Emily não comenta ele como disco, né? Ela não trata ele como disco. Não, mas eu adoro o Evanescence. É um dos meus... Inclusive, eu acho ele melhor do que o Fallen, que veio depois, Sim. Né? Eu acho ele mais, assim, bem gótico, tem uns climão, eu acho bem legal o que ela fez ali. Esse do Sleep mesmo, a sonoridade é meio diferente do que o Slipknot se tornou depois. Tem um bastante diferente. Muito forte, tem uma pegada, algumas músicas já ouvi críticos falando que é meio pro death metal, e aí depois que eles foram virando o new metal, que era o que estava começando ali, aí a gravadora até assinou porque eles seriam um nome grande da cena que estava começando ainda, mas nesse álbum não tem muito new metal. Tem alguns experimentos assim que eu vejo que talvez fosse um pouco do embrião, né? A coisa do DJ no meio das músicas ali, a faixa de abertura, a faixa que chama Slipknot, ela tem demora para acontecer, fica acontecendo muita coisa experimental ali. Mas não chega a ser o DJ, aqueles hits new metal, não tinha muito disso. Eu acho que puxa muito pro Fear Factory, que da época tava com aquele negócio do industrial, caminhando para uma coisa meio um pouco diferente ali. E é legal, assim, eu vejo muita coisa do Sepultura ali também. Que o Sepultura foi uma influência para eles na época ali, né? Do Chaos AD, o Arise, com certeza. E tinha muito, né? O primeiro vocalista é Anders, que ele chama, se não me engano, ele puxava muito o vocal do Max, inclusive. Ele lembrava muito os timbres do Max cantando, né? Só que convenhamos. O quê? Pode falar, desculpa. O visual, né? O visual deles, tirando o Joey, que sempre teve essa máscara kabuki, mas aquele vocalista era muito ridículo. Ele com aquelas fitas isolantes na cara, Jesus, isso era muito ruim. Era o começo de toda a banda na garagem, né? Era Sim. assim. Mas o Joey já chegou a falar que das influências do Sepultura. O Andrés falou recentemente de uma conversa que ele teve com o Joey Jordison, né? Que o Joey deu um toque no álbum do Roots, de uma pegada de bateria. Foi quando eles gravaram junto aquele Roadrunner United. Eles tocaram Roots, se não me engano foi o Corey que cantou no DVD lá, e o Andrés conversou muito com o Joey sobre a respeito da faixa, e a história do Sepultura dentro do Slipknot. Enfim, tinha história juntos, né? Quando o Slipknot foi para Roadrunner, o Sepultura já estava lá há algum tempo já, né? Já tinha o Soulfly também. Sim, eu acho que eles estavam indo para o segundo CD do Derek na época, algo assim. O primeiro ou o segundo, não vou me lembrar agora. Mas enfim, eles criaram amizade ali, criaram um vínculo, né? E enfim, essa demo é legal, porque muita coisa dela foi reaproveitada no disco seguinte, né? Sim, a faixa Slipknot, ela virou a Sick, né? Ela se transformou e virou a Sick, que é a abertura do disco oficial mesmo, de chegada deles. Sim, né? Tem muita música ali que continuou com o nome, sim, igual você falou também, eles mudaram o nome, mas manteve a música. Eles pegaram bastante coisa desse disco e mudou. Mas a original também eu ainda acho que é boa. E ficou bom também o que eles reinventaram. Sim, eu acho interessante a demo, eu acho legal. Assim, se tivesse seguido ali, eu creio que teria sido mais do mesmo. Talvez a banda não tivesse chegado onde chegou, né? O que ela é hoje aí, Sim. Dona de um festival, essa coisa gigante que é. Mas é interessante o trabalho deles. Muita gente não... Tem gente até hoje que não conhece esse trabalho, conhece a banda e não sabe da existência desse trabalho, e eu acho que é legal. Sim. Eu acho que
é bem uma coisa bem roots mesmo, né? Os timbres são bem assim, negócio muito cru, a guitarra é chiada, o vocal é um negócio mais grotesco, né? Enfim, eles não tinham toda a parafernália que eles tiveram depois, né? Mas é legal, é um trabalho interessante de acompanhar. Sim, eu gosto desse disco. É um disco assim obscuro que ninguém conhece, mas eu gosto. Acho interessante também. E só antes da gente seguir, deixa eu só falar com a galera aí. A Jéssica, que também faz um trabalho aí nas redes sociais com o Underground aí, ela tá vendo a gente, mandou um oi, mandar um oi pra ela. O Tarcísio e o Hunter estão aí também. Então, valeu, galera, por estar aí. Obrigado. Tá aí também, mandou um oi. A minha amiga Rania, que é de um grupo nosso de Slipknot, chama Amigotes. Então é isso. E aí, a gente vai para 99 agora, que aí é quando realmente o Slipknot surge para o mundo, né? Que é o disco que está aqui. É o único deles que eu tenho, em versão pobre aqui, a versão comum dele. Não é versão pobre. Tem esse disco, é que não dá para ver. Eu tenho uns 10 edições dele. Eu cheguei a comentar com você de tentar achar lá fora, porque estava difícil de achar ele aqui. Ele ficou meio raro, né? Sim. Esse daqui Enfim, é aí... edição nova, que é da cor limão. Eu não tenho esse original First Press. Eu tenho umas reedições. Esse daqui é muito caro e difícil de achar ele original. Assim como aí é quando a banda já é reformulada, né? Tem a lenda de que o Mick foi lá com o Sean na loja que o Corey trabalhava, forçou ele a entrar para a banda, para cantar, e eles assinaram com a Roadrunner. Quem levou ele foi o Ross Robson, né? Que apadrinhou todas as bandas de new metal ali da época. E é legal porque eles chegaram no final, né? Bem no finalzinho. Em 99 já estava acabando essa coisa do new metal, já estava entrando outra coisa ali dos anos 2000. A música pop ia crescer muito, né? Ia dar ia expandir de novo com aqueles grupos, Backstreet Boys, a Spice Girls começaram a tomar muito lugar ali. Pop punk e emocore também estavam crescendo. Sim. Tanto que o povo considera o disco volume 3, ou Before I Forget, coisa de emo, né? E é legal, porque eles chegaram bem no finzinho disso e ainda eles foram rejeitados por algumas gravadoras, né? O Ross que conseguiu fazer a Roadrunner dar atenção para eles, e eu acho que ninguém imaginava que naquele período que eles iam ser praticamente o carro-chefe da Roadrunner, né? Foi o bebê de ouro deles ali por um bom tempo, né? E o Jim não participa do disco, né? Eu nunca tinha me atentado a isso. Há uns tempos atrás que eu fui me atentar que ele não tá na foto da capa, né? Ele não tá aqui. Não, tem 8. Sim, mas ele participou, ele chegou a participar de algumas músicas, que ele gravou algumas coisas, mas em cima de base do que o Mick gravou, não, ele não compôs pro disco, mas ele chegou aí pro estúdio com umas 2 ou 3 faixas. Fez o show. E assim, fez os shows. E nesse período aí, a banda já apareceu, assim, a Roadrunner acabou vendo um retorno bom que eles tiveram, né? E começou a dar atenção maior, começou a colocar ele, e foi nesse período, se não me engano, que eles entraram pro Ozfest, né? Eles conseguiram tocar lá já no primeiro disco. Sim. Foi com as roupas brancas ainda, que eu acho muito engraçado ver com aqueles macacões brancos. Que é do DVD, no Disaster Piece, eles estão com essa roupa branca também. Disaster Piece, eu acho que é a roupa cinza. A máscara do Corey é a branca. A roupa cinza, tá certo. Eles tinham tanto macacão, hoje já nem usa macacão, agora virou só roupa. Mas com padrão. Eles dividiram o palco lá com o Kit também, que foi uma da... Chegou no finalzinho ali do New Metal também, apareceu, explodiu muito pelo fato de ser 4 mulheres tocando, né? Eu acho que era a única banda de New Metal formada inteira por mulher, que me lembro agora, eu acho que era elas. Ele falhou, seu áudio falhou. Você pode repetir? A banda voltou. Sim. Esse ano elas voltaram, né? Depois da perda da baixista dela, mexeu muito com elas uns anos atrás aí, e agora elas voltaram. Não sei se pretende lançar disco novo, mas tá nativo. Sim. Provavelmente em algum momento vem pra cá. Sim. Elas têm um público muito grande aqui. Esse New Metal bateu muito forte aqui no Brasil, né?
Esse movimento New Metal chegou muito forte aqui. Sim, eu acompanhava, eu ia numas festas New Metal e, tipo, tinha muito cover de Slipknot, cover de Kitty, cover de Korn. Eu conheci a galera dessas bandas covers e tinha muito show de cover. Hoje ainda tem, mas não com a força daquela época. Sim. Mas ainda tem, eu sempre vejo aparecendo no Instagram, que vai ter reunião de bandas e tal, tem uma coisa ali. Qual tinha antes, ou eu que meio que saí dessa cena, não sei. Mas eu Pode acho ser. que não tá tão Mas é que essas bandas também chegam muito aqui, né? Eu acho que naquela época tinha muito por conta dessas bandas não verem o Brasil como rota. Hoje, cada Slipknot vai voltar pra cá o quê? Deve ser a quinta, sexta vez que esses caras vêm pra cá. Acho que é a quinta. Eu sou horrível com números, mas foi o Quiméria. Aí depois teve 2011 Rock in Rio, 2013, 2015 e agora, quinta. Quinta vez, e com o festival deles, né? Só que lá na frente a gente fala do festival deles. Vamos voltar pro disco aqui, senão a gente adianta. Enfim, esse disco aqui, eu acho assim, por ter chegado em 99 com tanta coisa acontecendo, a gente tinha o death metal ali também explodindo dentro do metal, né, da cena metal. Tinha o metal progressivo também estava acontecendo ali. E eles conseguirem ter destaque, eu acho que assim mostra como que o disco foi. Apesar de ter uma galera que criticou, que até hoje fala mal dos caras e não sei o quê, mas o impacto que esse disco teve naquele período, e para conseguir chamar atenção, assim, não é algo tão assim, tão ímpar, se você for ver. Tem influência de muita coisa, de Sepultura, do próprio Korn, tem muita coisa aqui dentro. Enfim, é um apanhado de muita coisa, mas chamou atenção, conseguiu despertar interesse das pessoas, né? Red, não foi? Foi o quê? A treta com o Mushroom Head. Sim, teve isso também. Eu não sei, até hoje eu não sei se isso daí foi armado, o que acontece, porque a briga foi gigante, né? Quem veio primeiro, quem copiou quem. E o Jeffrey, que era um dos vocalistas lá do Mushroom Head, tinha uma tatuagem saindo de dentro do core, ele fez a tatuagem, ele levou o negócio a sério mesmo. Aí, se foi a sério, eu não sei. Então, é que eu acho que eles iam assinar com a Roadrunner e aí chegou o Slipknot e assinou. E eles eram meio que uma sonoridade igual, um visual não muito igual, mas a galera via semelhança. Aí tinha 8 integrantes também, Sim. Banda muito grande, né? Espalhava no palco, muita gente. Mas assim, eu nunca vi muita proximidade dos dois. Eu sempre achei um som bem diferente, assim. O Mushroom Head tem umas coisas que soam bem mais melódicas do que o Slipknot, né? Eles puxam... do visual e do Slipknot a gravadora e não eles. Aí a banda, não sei, eu acho que o vocalista lá criou talvez essa tatuagem e ele alimentou a treta. E aí os fãs... Eles alimentavam, né? O próprio Corey chegou a falar uma vez sobre essa treta. Ele falou que... Bom, segundo o Corey, né? Porque o Corey também nesse período não era santo nenhum, né? Ele já em 99 ele já disparava umas farpas por aí. Contava história. Ele disse isso na época, eu acho que do 3, se não me engano, não lembro. Mas ele disse que queria um festival onde tocasse o Slipknot, Mushroom Head e o Chad Gray. Eu esqueci o nome da banda agora. Mudvayne? Mudvayne. Ele queria que fosse um festival com as 3 bandas, só que alguém da plateia que gostava muito do Mushroom Head jogou um cadeado na cara dele e aí surgiu uma briga gigante no meio disso e aí desde então eles não se falam mais. Isso é a versão do Corey, né? Eu nunca vi os caras do Mushroom Head falando deles assim. Eu vi uma vez esse Jeffrey comentando que foi a primeira banda. Que o Sean foi no show deles, viu e tentou recriar a ideia com o Slipknot, né? Mas, enfim, a gente não sei como é que funciona. Não dá pra saber a verdade. Mas enfim, sobre o primeiro disco, eu acho que é isso. Eu acho que ele tem uma representatividade muito grande, principalmente para uma geração que estava chegando no final ali. Não necessariamente esse álbum, mas muita música dele foi o primeiro contato que eu tive com música pesada. Foi meio que uma transição que eu tive de uma sonoridade para outra, foi música desse disco. Foi depois que eu conheci o Sepultura. Também. Sim, e talvez eu acho que por isso
o Sepultura não tenha tido o mesmo impacto que teve na vida de muita gente, porque eu conheci o Slipknot antes. Mesmo que o Slipknot seja influência dele, mas eu conheci eles antes. E aí, quando eu fui ouvir o Sepultura, me deu a sensação de que eu já tinha ouvido aquilo. Mesmo sendo o caminho inverso, mas ficou meio esse negócio assim. Então o Slipknot tem esse disco principalmente tem muito isso. Porque quando eu conheci, eles iam lançar o 3 ainda. Eu já conheci o Sepultura antes de conhecer o Sleep. O Sleep um amigo apresentou, porque veio perdido num... É engraçada a história, porque eu tinha um colega punk, e aí como eu tinha um visual mais voltado pro gótico, pro dark, ele falou, eu ouvi essa banda que é legal, gravei pra você, era Lacrimosa. Eu adoro Lacrimosa também. Só que no final do CD tinha 2 músicas. Tinha Sick e Waiting Bleed. E aí eu ouvi, aí eu falei, mas isso já não é essa banda Lacrimosa, né? Outra banda. Aí eu fui perguntar pra ele o que era aquilo. Aí ele falou, eu acho que é Slipknot que eu gravei aí sem querer. E eu tinha gostado, e foi ali que eu comecei a pesquisar o Sleep, aí eu me encantei pelo Joy, e aí fui alimentando esse gosto pelo Slipknot, que contei aqui brevemente, porque foi curioso. Uhum. Mas conheci o Sepultura, já conheci umas bandas mais clássicas naquela época, que eu sempre estava pesquisando. Então, para mim, o som do Sleep foi uma novidade, mas não tanto porque eu já tinha ouvido o Sepultura, como soava. Mas aí foi aquela febre, igual você falou do New Metal. Aí veio o Korn, já comecei a conhecer o Korn, conheci o Mudvayne, e aí foi vindo toda aquela coisa do New Metal até chegar no Emocore também, que foi meio ali. Foi como eu já falei em outra live aqui, foi o que, por mais que doa aí em muita gente, mas foi o último movimento dentro do gênero que teve alguma expressividade, foi o Emocore, né? Porque nada depois dele veio assim, ganhando mídia, ganhando espaço, lançando tendência. Uma stream da coisas assim diferentes não tem, tanto que naquela época, 89, as rádios metropolitanas, Jovem Pan, que era o que eu ouvia, as capas das revistas eram a Pitch, era o Evanescence, era o Sleep, era o Rock, era Simple, era NX0, My Chemical Romance. Essas bandas estavam, Simple Plan tocou no Big Brother na época, que é uma banda que eu gosto muito, eu adorava Simple Plan, adoro ainda. E eu lembro que eles tocaram no Big Brother, eu falei, meu Deus, eu assisti no Big Brother, tava lá o Simple Plan. E hoje em dia, o que toca? Não tem espaço mais pro rock hoje. Então, sim, foi o último momento, foi o Emocore que, tipo, todo mundo conhecia, todo mundo escutava. Sim, você esbarrava em alguém na rua copiando eles, né? O visual, essa coisa assim. De lá pra cá, eu não me lembro mais de ter acontecido isso, né? Não, o pessoal hoje que ouve rádio, igual eu falei, uma Jovem Pan, uma metropolitana, o que eles estão ouvindo hoje é o sertanejo, que cresceu muito, umas músicas mais brasileiras, mas há 10 anos atrás, mais, né, já faz 20 anos atrás, uma pessoa comum que está ouvindo uma metropolitana estava ouvindo Pitch, estava ouvindo System of a Down. Teve Sim. essa grande diferença, essa mudança, né? Sim, talvez pelo formato de música, né? O Slipknot mesmo eu conheci através de um VHS de clipe. Na época a gente gravava muito isso. Foi Left Behind, a primeira música que eu vi. Que o clipe tinha aquele bode amarrado na chuva, aquela coisa mó visual, assim. Eu falei, nossa, que legal, quero saber mais disso. Só que era muito difícil de conseguir na época, né? Slipknot era difícil ter acesso a material deles na época. E tinha aqueles pôster de banca de revista que vinha 3 letras traduzidas lá, uma fotinha deles. E eu lembro que eu comprei uma revista uma vez desse, que tinha uma fotinha desse tamanho, assim, uma foto distorcida dele sem máscara. E, nossa, eu tô vendo ele sem máscara, não enxergava nada. Do Joey a gente só via, assim, o cabelo dele, não tinha nada, mas, nossa, que legal, tal. Que tinha um mistério. O Sleep veio a segunda vez, em 2011, que eu nem ia atrás de banda, mas eu quis ir atrás do Sleep. Aí eu achei eles, e naquela época eu não tinha conseguido comprar o CD, não tinha nenhum CD deles. Eu tinha alguns CDs, mas do Sleep eu não tinha. E aí o que eu consegui levar foi as minhas várias revistas de banca que eles assinaram lá para mim, que eu não tinha CD na época. Você conseguiu ver
todos eles ainda Já ou só alguns? todos, tem autógrafo de todos. Não, mas nesse período que você foi, você conseguiu ver, essa primeira vez, você conseguiu ver todos eles ou alguns? Putz, deixa eu lembrar. Eu não ver, eu só não vi o Joey e o Corey. Mas os outros todos passou do meu lado, alguns conversam, o Mike, como sempre, não quis papo, o Craig também não, mas eu vi eles. Só não vi o Corey e o Joey. Que eles era uma época mais acessível, né? Porque hoje o Corey anda de sobretudo, chapéu, 12 seguranças em volta, né? É uma parede, né? Eu até tava falando com os amigos, eu já tava xingando o Corey porque ele chegou na Argentina, não quis atender duas pessoas, ainda desmereceu um funcionário do aeroporto, e aí eu falei, porra, o que aconteceu? Subiu na cabeça do cara, né? Porque quando eu encontrei ele, ele tava ok, ele assinou, tinha 30 pessoas na porta do hotel, ele atendeu todo mundo, tava lá brincando, zoando. Agora, dessa vez, tá meio estranho. Bom, enfim, polêmicas, né? A gente chega nessa parte aí ainda. Enfim, primeiro CD, Woodrunner, dinheiro, grana entrou, fez publicidade, fez turnê, e aí a gente chega no segundo disco, que é o Iowa, 2002, algo assim. 2001. Isso. Capa mais minimalista, mais a cara deles, né? Esse bode aí. Sim. Enfim, eu vejo esse disco, ele meio que como... praticamente eu vejo ele como um remake desse aqui, só que com dinheiro. Aí tinha dinheiro, muito dinheiro, tinha muita produção. Eles tiraram o Ross da produção, né? O próprio Ross deu uma entrevista não sei se foi esse ano ou ano passado, que ele falou que não entendeu exatamente por que teve essa mudança, que ele foi avisado em cima da hora, porque ele achou que iria produzir o disco seguinte deles, né? Ele ainda produziu esse, eu acho que não foi o próximo. Ele tá na produção desse álbum? Tá. Ross Robson e Slipknot produziram. Ele deu alguma entrevista aí falando que foi chutado da banda sem entender exatamente por quê. Enfim, esse disco aí eu acho que, assim, eu sempre fico em dúvida quando alguém pergunta qual que é o favorito, qual que é o melhor. Eu fico em dúvida entre ele e o primeiro, porque pra mim é meio que, tipo, continuação mesmo. Eles conseguiram fazer, eles colocaram uma música dentro de um filme muito grande, que foi o primeiro filme do Resident Evil, lá, a franquia de videogame, tinha um vídeo deles no DVD. Isso. Exatamente. Eu aluguei o DVD só para gravar esse clipe, inclusive. Para gravar para VHS, eu aluguei o DVD. E, assim, eu acho que é a obra-prima deles, que foi a partir daí que eles conseguiram, realmente, eles apareceram para o mundo de... Quem não sabia da existência soube que existia um Slipknot, né? Muito dinheiro envolvido, produção muito grande. O Corey estava talvez no ápice da voz dele nesse momento. Era um menino, né? 20 e poucos anos ainda. Devia ter uns 25, 26 anos aí na época. E as letras das músicas, eles conseguiram continuar com aquela ideia do primeiro, aquela coisa da revolta jovem ali, xingando, né? O Deus e o mundo. Mas é legal. A forma que eles construíram isso é muito legal. Ainda que puxasse muito de coisas que vinham atrás ali, que já haviam trabalhado isso, mas eu acho legal a forma que ele colocou isso para fora, que ele trabalhou isso no disco. Consegui fazer um disco pesado, mas ao mesmo tempo você vê que é uma coisa que vai vender, eu acho que foi muita genialidade deles. Sim. Nessa época eles já estavam, tipo, eles criavam, mas tinham um dedo de, tipo, fazer algo vendável. Sim. Tanto que o vídeo foi parar na franquia de filme, né? Foi parar numa coisa grande. Eles tiveram o primeiro ao vivo dele, que foi o DVD, o Disaster Piece, que você citou agora há pouco, que quando eu vi da primeira vez também mudou meu mundo. O Joey George com aquela bateria na vertical, nossa, mudou minha vida. Aquele pentagrama acendendo no final, eu falei, nossa, que coisa absurda, né? Nesse período a gente nem imaginava desses caras virem pra cá, como era a época, tipo, Slipknot nem sabe que existe Brasil, né? Nunca vai bater aqui. Mas sei lá,
sempre tenho minhas dúvidas, mas realmente eu acho que é um marco, inclusive por conta da questão da música pop, que tinha crescido muito nesse período, né? A gente tinha o Linkin Park vendendo a rodo lá do outro lado, que fazia um rock um pouco mais não, bem mais comercial, bem mais rádio, né? Sim. E eles arriscaram ainda em trazer um segundo disco numa pegada mais crua, mais metalzão mesmo, né? Eu acho que os discos mais pesados do Sleep são esses dois. Depois não tinha nada muito peso, assim. Foi mais... Eles foram evoluindo e foi diminuindo um pouco o peso mesmo. Sim. E nessa época o Corey também já estava se sentindo em casa, né? Começou a disparar farpa para todo lado. Ele criou a briga com o Limp Bizkit nesse período aí. Ele falou umas coisas do Fred. O Fred, como também é gente boa, retrucou do outro lado lá. E teve uma rixazinha entre os dois ali, né? Ele criticou o baterista do Korn na época também, que era modelo da Calvin Klein. Ele chegou a disparar umas farpas pro David também. Ele Corey falou alguma coisa. Hoje o Corey, o que dele tá indo, né? Ele criticou o povo, mas se a Calvin Klein chamar, ele tá lá. Ah, com Tipo, certeza, né? Se ele, se ele já não fez algo do tipo, né? Eu não sei se ele chegou a fazer algum trabalho assim, mas não me espantaria ele ter feito trabalho de modelo, ele ter feito alguma coisa desse tipo aí. Enfim. A mulher dele, se não me engano, é a dona, né? A atual esposa dele é a dona de uma marca, se não me engano, alguma coisa. E eu duvido que ele nunca fez modelagem para ela. eu sei que ela só dança lá nos fogos. Marca eu não conheço. Eu acho que ela tem uma marca de alguma coisa. Eu sei que ele botou ela em tudo do Slipknot atualmente. Do Slip não, né? Ele não conseguiu ainda, mas da banda solo dele, ela tá lá abrindo. É questão de tempo, logo ela aparece. Ai. Enfim, aí dinheiro realmente entrou, Slipknot virou marca, e aí a gente chega no volume 3, né? O terceiro disco deles. É o Subliminal Verse. Tem essa capa que até hoje nunca me desceu muito bem essa capa. Eu acho essa capa muito esquisita. É a caráter, mas eu acho estranho. Agora que eu reparei que é diferente os dois atrás. Aí que começa, né? Aí que começa as coisas mudarem drasticamente, né? Acho que foi nesse período que ele e o Jim trouxeram o Stone Sour de volta também. Eles começaram a trabalhar de novo com a banda. E aí eu não sei o que aconteceu. Se foi uma ideia deles. Nessa Pode época falar. foi quando estourou, que eu lembro que os vídeos dos álbuns anteriores não passavam na TV. E aí, de repente, comecei a ver Vermilion na MTV, Before I Forget na rádio, na MTV, tocava muito naqueles outros, tinham Play TV, algum outro canal de música. Uhum. Começou a tocar o Before I Forget, que eu acho engraçado que nesse clipe eles estavam sem máscaras, aí causou aquele burburinho, e o Corey começa com aquele Vans quadriculado, que Uhum. era uma estrada dos emos. Todo emo tinha uma Sim. coisa. Aí começou a falar, Slipknot é emo-core, o Sleep é emo. Aí eu falava, eu gosto de Slipknot, mas emo. E ficou muito comercial, porque começou a tocar em tudo Slipknot. Before I Forget é uma música que, se você pôr pra qualquer pessoa, é a música que eles vão saber cantar, vão conhecer a música. Uhum. Que foi a que mais tocou na rádio, se não me engano, quando começou a Slipknot tocar em tudo. Essa música ela foi pro Guitar Hero também. Ela foi parar no jogo de videogame. Eu não lembro qual dos jogos, Aí do 2 ou 3, mas ela foi parar. o que tá no Guitar Hero, a música. Sim, e aí foi porta de entrada, aliás, para muita gente conhecer o Slipknot, foi a música lá, ela apareceu, muita gente conheceu através dali, e é engraçado, eu conheci uma molecada na época, de 14, 15 anos, que estava começando a ouvir, queria ouvir, eles tinham meio que um choque de pegar o Slipknot do Before I Forget e pegar os dois discos anteriores deles, falar, nossa, mas é a mesma banda, é a mesma coisa, né? Porque tinha uma distância muito grande de um para o outro ali. E curto tempo, né? Eu acho que um disco e o outro saíram diferenças de 3 ou 4 anos de um para outro. Eu não me lembro agora, mas eu acho que foi. 3 anos. E, né, 2001 e 2004. então, em pouco tempo, eles vieram com uma
coisa muito diferente. Eu acho, eu lembro que eu vi o clipe de Vermilion, foi o primeiro clipe que eu vi desse disco aí. Sim. E tinha um solo, né? Tinha um solo eu não sei se é do Jim ou do Mick que faz esse solo, e eu falei, nossa, mas tem um solo na música do Slipknot, né? Eu falei, coisa mais bizarra, estranha, né? E tinha a versão acústica da música. Eu falei, nossa, aí aquilo deu um choque. Parte 2. Sim. Aí eu falei, caramba, tem eles tocando violão, né? Que coisa bizarra. Cadê os berros? Cadê aquela barulheira, aquela coisa? Mental, mais tranquilo. Tanto que falam que o novo disco é uma versão mais ainda experimental do que o volume 3. O Corey tinha dito outra coisa, né? Antes do disco sair, ele comentou que seria uma versão pesada do 3. Enfim, né? Eu acho que ele vendeu gato por lebre, mas enfim. Todo disco eles falam que é o novo Iowa. Sim, eles querem se distanciar do Iowa, mas ao mesmo tempo eles trazem um negócio de volta à vida, né? Eles sempre fazem um comparativo. O que eu acho que é o que os fãs mais gostam, o que a galera mais elogia, tipo, Slipknot é o Iowa. Então eles querem sempre vender que vai ser mais pesado, melhor que o Iowa, e nunca é. Porque eles foram, conforme depois desse disco, você vê que eles começam a mudar e pensamento, aí teve troca de integrante, um monte de coisa que acontece que vai influenciando na música. Sim. Outros tempos, eles estão. O Corey, inclusive hoje é aniversário do Corey, ele está fazendo 49 anos hoje, está quase 50 anos aí. O Shawn, se não me engano, tem 52 ou 53, ele é o mais velho ali. Então, não dá para esperar que eles vão fazer uma coisa de um moleque de 25 anos. Não, Que é o que ele nunca vai ser. né? Que é o que tá lá atrás. Exatamente. Mas a gente estava comentando com os meus amigos, o set list, eles vivem só desses 2 discos, dos 3. Sim. Não deve ter uma música, pelo menos o show que eu fui no Wacken, só tinha uma música do álbum novo. E os setlists que eu tenho acompanhado também só tem uma. Então, se tá fazendo uma turnê para promover um disco que só tem uma música. Eles estão tocando só as músicas dos antigos. Mas eu acho que quando você foi pro Wacken, o disco não tinha saído ainda, só tinha saído o single. Eu acho que 3 singles já. E eles só tocaram um. E continua tocando só um. Vamos ver ainda se é só um. outro. E nesse período aí também eles lançaram esse outro ao vivo aqui, né? Esse ao vivo ele ficou perdido um tempo, ele não foi muito falado naquele período. Saiu em vinil, mas eu tenho CD em algum lugar ali em cima. É um CD duplo, tem um solo de bateria do Joey, tem aqui, enfiado aqui no meio disso. E eu conheci esse disco pelo UOL na época. Eu não lembro de ver muita promoção desse álbum. Eu não sei se porque o álbum ao vivo não era muito visto na época, o que acontece, mas eu não cheguei a ver muita promoção desse disco. Flopado, hoje você acha ele por 10 conto. Sim. Isso aqui eu ganhei, na verdade. Isso aqui o cara me deu. Ele ia jogar fora esse disco que ele me enviou do Rio de Janeiro pra cá. Eu ganhei esse álbum. E o Daniel que a gente trabalhou junto, o Daniel falou que era um bom escoro de porta isso aqui. Nossa. É legalzinho, eu gosto de discos ao vivo. Dá uma sensação diferente. Eles lançaram vários álbuns especiais com ao vivo no disco 2 e eu acho legal. O que eu acho desse disco aqui é assim, é que o Iowa teve uma... O Iowa acho que saiu em CD também, eu não lembro. Eu cheguei a ver o DVD só, mas eu não sei se ele tem CD. Mas é uma produção muito grande, né? Pro nível que ele estava. Eu acho esse disco muito mal produzido. Para um disco ao vivo eu acho muito... Eu acho fraco. A produção é ruim. Não sei, parece que eles gravaram o disco com o microfone do palco lá mesmo e bota no CD e vende. Faz um encarte e vende. Nossa. Não sei, mas enfim, o encarte do CD é legal. O encarte é quase um livro. Mas o conteúdo não sei, não me chama muita atenção, não. Cadê? Agora vamos pro All Hope Is Gone, último álbum com o Paul. Esse álbum eu acho legal porque ninguém gosta dele. Se você perguntar inclusive eu. Qual o melhor disco, eu adoro esse disco e o povo acha ele ruim, mas eu amo.
Eu tenho pavor desse álbum. Eu acho horroroso esse disco. Gente, eu adoro esse disco. E eu Tudo lembro nesse disco é esquisito. Pode falar, pode quando falar. foi um disco que o meu pai comprou pra mim na galeria. Que eu falei, pai, pelo amor de Deus, vai sair o Slipknot, tipo, que eu comecei a colecionar por causa dele. Então ele sempre comprou, me incentivou a comprar. Eu falei, esse disco sai amanhã, eu preciso dele amanhã, sabe? Antes de lançar meia-noite, eu preciso desse disco na minha mão. Aí ele foi lá na galeria, a gente foi lá e comprou o CD, né? Que não tinha o disco. E aí só tinha aquela versão especial que abre. Uhum. Não tinha a comum. Aí ele comprou aquela. Na época tava caro, né? Sempre foi caro essas coisas, importada. E aí eu lembro disso, porque era quando, se eu não me engano, quando eu comecei a ficar mais na internet, a ler, a pesquisar. E aí eu lembro que foi na época desse disco que eles também vieram para cá, que foi a última vez, né, que tava o Joey na formação, na bateria. Então esse disco tem boas lembranças e eu acho a sonoridade dele legal também. Eu não sei. Eu não sei se eles estavam cansados, porque depois de um tempo depois, eles falaram que realmente eles passaram um processo conturbado na produção desse álbum. A Sim. banda não estava muito bem entre eles ali, eles não estavam na melhor fase de criação deles, e assim, o disco parece que ele é inteiro gravado numa batida só. As músicas parecem que têm o mesmo pique, elas não têm alternância igual os álbuns anteriores tinham. E é uma produção muito limpa, né? Eles, talvez, eu acho que a produção mais limpa do que o anterior, inclusive, eu acho uma produção muito limpa do álbum. Talvez o disco mais próximo do Stone Sour que eles têm, eu acho que é esse álbum aí. Tem muita coisa ali que você fala, nossa, isso aqui devia estar num disco do Stone Sour, não do Slipknot. E o Stone Sour, inclusive, tava crescendo bastante nesse período, lançando disco. A cada 1 ano, 2 anos, estava lançando disco. Então, eu acredito que pela proximidade do Corey com o Dean ali, eles estavam trabalhando muito juntos e eles acabaram trazendo isso para dentro do Slipknot, né? Só que a própria banda, hoje em dia, eles falam que não gostam muito desse disco. Esse foi o que veio a turnê pro Rock in Rio, se eu não me engano, 2000, ele saiu em 2008, 2011 veio pro Rock in Rio. Foi, se não me engano, eu acho que o Corey tá com a máscara desse disco, que inclusive é uma máscara horrorosa, muito feia, aquela máscara dele é muito feia. Ele, Né? Que ele parece o é, a Bândida, não, é um novo que parece. ele é caolho nesse negócio aí, né? Um olho dele é tampado e um olho aparece. Nossa, essa máscara é muito ridícula, é muito feia. E assim, eles deram. Eu não lembro se foi eles, se foi o Shawn, eles deram uma entrevista que eles falam que esse disco era ter sido duplo. Eles tinham o plano de lançar um álbum duplo. Tinha algumas músicas que eram para ir para esse segundo álbum, para esse segundo CD. E eles tinham gravado 5 covers. Inclusive, Creep da Radiohead era um dos covers que iam sair. Só que a Roadrunner na época achou muito caro bancar esse disco dessa forma, que talvez não fosse. A banda não estava no pique mais, a Roadrunner achou melhor cortar o segundo disco e lançar como um disco comum. Acho que isso foi em 2017, 2018 que o Corey falou sobre isso, e ele disse que tinha planos para tentar lançar esse segundo álbum em algum aniversário do A Hope Is Gone, só que eu acho que isso nunca vai acontecer, Não, por diversas circunstâncias. que teve aqui que eu te mostrei. Saiu 10 anos. Mas já faz tempo, já vai fazer 20. Ele falou depois, né? Provavelmente sim, eu não me lembro, mas eu acho que foi depois. Porque já que faz 20, quem sabe? Essa versão não tem nada de diferente, assim, de música, alguma coisa, ele traz alguma coisa diferente? Tem, cadê? Deixa eu ver. Tem um ao vivo. Eles Versão ao vivo. Square Garden, Madison Square Garden. Ao vivo, segundo disco. Sim, é um show. Mas faixa inédita não teve, né? Só sim, as faixas então, que a gente já conhece. eles aposentaram a ideia do disco inédito, eu acho que eles aposentaram de vez, né? A gente nunca vai ver isso daí, não. Diversas circunstâncias, né? Tem um CD da gravação. Uma demozinha, quem sabe, algum dia. E é nesse
período que a banda passa pelo primeiro choque deles, né? Eles perdem um membro, né? O Paul falece aí uns anos depois do lançamento do álbum. E de forma chocante, assim, foi uma coisa que eu fiquei meio muito abismado quando aconteceu. Eu falei, nossa, acho que foi o primeiro das bandas que eu acompanhava que morreu, né? Desse período, assim. Eu falei, nossa, o cara do Slipknot morreu. Eu não digo que eles chegaram a ver o fim da banda ali, tipo como o Avenged Sevenfold viu o final quando o The Heavy morreu, porque era uma peça fundamental para eles ali. Né? Eu acho que com o Paul não foi dessa forma, mas abalou bastante eles ficaram um tempo, né, meio esquecidos ali, eles desligaram as coisas, né, enfim, teve todo o suspense, teve toda a coisa de que se seguiria, quem seria o baixista, como que seria, só que falando nele aí, eu acho que você tem uma coisa legal para mostrar pra gente aí, né, em relação ao Paul. Uma miniatura do baixo. Isso. Gente, aqui a gente só dando um espaço aqui para falar. Quem faz... Pode falar. Seu áudio cortou para mim, pode falar. A hora da publicidade. Esse quadro eu ganhei do Réplicas Mini Luteria. Nossa, não sei nem falar o nome. A arroba dele é difícil de falar, mas é do Horácio, ele faz um trabalho legal, com várias miniaturas aí de guitarra, de baixo aí. Quem quiser conhecer lá, vai no Instagram dele lá, que tem muito modelo. Ele presenteou a Jéssica aí com esse baixo. E, enfim, teve esse lance do Paul, né, num período que a banda veio de um disco não tão bem aceito, né, eu acho que balançou a banda mais ainda, que já tinha tido um disco não tão aclamado, igual tinha sido os outros três, e perdeu um membro dessa forma, né, o cara que fez parte quando montou a banda. A alma do Slipknot, a banda, depois que ele morreu, a banda meio que começou a desandar, porque ele mantinha aquilo vivo, mantinha todo mundo unido, ele era a pessoa mais boazinha. Quem conheceu ele são os melhores elogios que eu escuto de quem conheceu, porque o Paul sempre foi amor como pessoa dentro da banda. Então, depois que ele morreu, o Slipknot virou outra coisa. Foi só ladeira abaixo, mentira. Talvez, eu acho que musicalmente ele não era aquele cara assim, nossa, é o melhor baixista e tal, enfim. Até porque tem muita coisa no Slipknot, precisa prestar atenção num baixo deles ali. Mas talvez no pessoal fosse o cara que amarrasse pontas, né? Que conseguisse deixar as coisas. Tinha briga, tinha desavença. O período que eles vinham era de um período meio de desavença, mas conseguia fazer isso funcionar, né? Conseguia fazer isso girar, se manter unido. E daí em diante que as coisas aconteceram, tanto que em 2013 foi uma coisa assim que eu acho que ninguém esperava, ninguém imaginou acontecer, que foi a separação com o Joey Jordison, né? Sim, o Joey saiu, mas ele saiu, ele nem chegou a gravar o Chapter Grey, né? Já é o Jay. E assim, até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu, né? O Joey morreu ano passado sem explicar, sem falar direito isso, né? Tinha as versões dele, tem a versão do Corey, e Corey diz que o relacionamento com ele se tornou insuportável, e ele diz que saiu por conta da doença dele e que a banda não quis mais ele doente ali, né? Enfim, a gente não sabe o que de fato aconteceu ali. Mas aí depois ele sarou, ele até veio pra cá com o Vimic, que foi a vez que eu conheci ele. Ele abriu pro Megadeth, se não me engano, não foi? Foi. Dava pra ver que ele não tinha mais aquela força no bumbo duplo que ele sempre teve, que é uma marca do Joey. Mas ele tocou bem, ele estava ok, ele adorou a recepção dos fãs, porque todo fã do Slipknot foi atrás dele, eu inclusive. E ele super amor, super bonzinho, sabe? Ele estava bem, mas não estava com aquela força que ele tinha na época do Slip para tocar. Tanto que o vídeo é um pouco mais calmo. Sim, ele mudou, né? Ele mudou muito. A primeira vez que eu vi ele, ele apareceu não me lembro agora, mas ele tocou com o Trivium numa premiação, não lembro qual.
E foi onde ele falou, primeira vez que ele tinha saído e tal. E assim, ele no palco, ele parecia estar meio dopado de remédio, ele estava muito aéreo, tava... não era Essa mais dor aquele cara. some, mas dá muita dor na perna. Eu não sei se por conta disso, por conta dessa medicação muito forte, o que foi. Só que ele nunca se mostrou mais aquele cara que a gente via lá do Disaster Peace, daquelas coisas. Era completamente diferente daquilo, né? Sim, tava E mais calmo. Tanto que ele faleceu tipo, ninguém sabe, não saiu nada falando o que aconteceu, do que ele morreu. Se foi a sim, doença, se foi outra coisa, ninguém sabe. sim. Ele tentou alguns projetos, né? Ele tentou primeiro aquele Scar the Mart, né? Que eu acho que lançou um ou dois álbuns, mas acabou não vingando muito, não pegou muito. Ele trabalhou com o Calen Chase, que foi ele foi co-vocalista do Korn um período, esse cara, ele era aquele cara que ficava vestido de coelho no palco lá, numa turnê da banda. E eu acho que ele não chegou a lançar disco Vimic, né? Ele lançou 3 ou 4 singles soltos, ia lançar o disco e acabou não lançando, morreu antes. E ele trabalhou uma outra banda também, que foi o Sinsanium, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome da banda. Até guitarrista. É, o guitarrista sim, guitarrista do Creator, o cara, né? Agora, atualmente, eu acho que ele é guitarrista do Creator. Do Mother Dolls. Não, no Murder Dolls, não. Esse Sinsanium aí, o guitarrista dele, eu acho que tá no Creator agora. Eu tenho que ver. Não lembro o nome dele. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tá no Creator agora. E ele tava pensando num segundo álbum, né? Só que demorou, acabou não acontecendo. Aconteceu o que aconteceu com o Joey, né? Ele disse que já tem um baterista para continuar o trabalho, não revelou quem é, nem quando esse trabalho vai aparecer. Se vai aparecer, o que eu acho difícil agora, com ele trabalhando com o Creator, né? O Creator sempre tem a agenda cheia, então não sei se vai acontecer em algum momento esse disco. Mas assim, é legal. O disco dessa banda eu achei legal. O álbum que saiu perdido lá não é o Joey do Slipknot, mas também não é o Joey do Scar the March, nem do Vimic. Traz um pouco do que ele foi, né? Um pouquinho menos, mas traz. É um disco legal. E aí a gente chega no disco novo, que é o Chapter... É Grey Chapter ou Chapter Grey? Eu sempre me confundo. The Grey Chapter. Isso. Muita gente acha que a banda morreu aí, né? Que isso aí não é o Slipknot, definitivamente não é o Slipknot, mas não tem nada a ver com eles mais. Eu gosto bem mais do que o anterior. Eu gosto muito mais desse disco do que o anterior. Legais. Eu acho legal. O Jay tinha uma tarefa muito difícil, que substituir baterista sempre é muito difícil, principalmente esses bateristas de destaque, né? Eu acho que ele cumpriu muito bem o trabalho dele. Ele vem de uma escola muito forte também, né? O pai dele é baterista do Bruce Springsteen, o cara tem escola dentro de casa, né? Ele já tinha tocado com o Madball, se não me... Não, ele não tocou com o Prong. Quem tocou com o Prong foi o batera do Lamb of God. Eu sempre confundo os dois. Mas ele já tinha uma escola, ele já tinha um trabalho grande com banda famosa, que foi o Madball. Ele tocou em alguma outra banda, que eu não me lembro agora, dessa cena Emocore. Ele chegou a tocar com uma dessas bandas e foi pro Slipknot. Ele apareceu com o Slipknot, porque ele é bem novinho, né? É. Tem um vídeo que ele aparece conversando com eles, quando ele era, tipo, as crianças, assim. Foi quando ele conheceu a banda, né? Nem sonhava que ele ia estar sentado ali ainda. Ele é um molequinho. Sim, ele é um molequinho vestido com o macacão do Joe, e eu cheguei a ver isso daí. E, assim, eu acho que ele cumpre o papel dele nesse disco, ele não faz nada muito elaborado, né? É a síndrome do funcionário, chegou, ó, a composição é essa, você vai gravar em cima disso, né? Tem um novo baixista, V-Man, que é um nome horroroso, que é Alejandro, mas tem um nome horroroso na banda de V-Man, que eu acho um nome horrível. Isso. Ele usava a mesma máscara do Jay na época, né? Os dois tinham esse negócio de usar a máscara igual, porque nos primeiros shows o Alejandro nem aparecia, né? Ele tocava atrás do palco, coitado, ficava sumido lá. Porque a banda não queria substituir o Paul, mas um baixista é necessário, né? Sim. Acabou que... Tinha o lance de colocar o macacão do
Do do Paul no final do palco, né? Então eu acho que por conta disso eles não quiseram mostrar a cara dele. Só que, assim, o que tem no álbum eu acho legal. Eu gosto. Inclusive tem uma música, Negative One, que eles falam que foi pro Joey, né? Que o Corey escreveu dando uma cutucada no Joey na época. Isso. Não sei. É uma das faixas que eu gosto, eu acho muito boa essa faixa. Eu gosto do timbre de bateria que o Jay usou. Eu acho um timbre de bateria muito seco, muito cara de anos 80 ali, diferente da bateria do Joey, que era muito mixada, muito bem amortecida nos álbuns recentes aí anteriores. Eu gosto do que ele trabalhou aí, gosto do tom de guitarra. Eles trabalharam no lado gótico também nesse disco, que eu achei muito legal. Eles não trabalhavam isso há muito tempo, desde a demo lá de trás. Eu acho que foi legal essas ideias aí. Sim, calma aí que eu só tive uma entrevista aqui. Mas é um disco que é legal, não é, se for para eu escolher assim, não é um dos meus preferidos. Mas é um disco ok, é o primeiro depois de tudo que aconteceu, né? Sim. Então foi Talvez uma história mais por ser um novo Slipknot, depois sem o Joey, sem o Paul. Sim, eu acho que é a partir desse ponto, assim, que eles carimbam, que agora eles eram uma empresa mesmo, né? Que agora o Slipknot era uma marca, era uma empresa, e não era só a banda agora, né? Tanto que eu acho que nesse período já tinha rodado muito no Outfest por aí, né? O Outfest começou como uma coisa desse tamaninho, pequenininha, uma ideia, foi crescendo, crescendo, foi rodando lugares, virou itinerário, e aí cresceu, virou uma marca. Então, assim, esse disco coroa o que eles... o lado empresa deles, né? Sim. É o começo da marca, que é o que eu falo, o Slipknot, ele tá caminhando para ser um Kiss, uma empresa que vai ter de tudo, igual o Kiss. O Kiss é uma marca que tem tudo, sabe? Só não tem um festival do Kiss. Mas Tem o Cruzeiro agora, né? Tem o Cruzeiro Milionário lá, o Kiss Cruise. Isso. Mas é festival, assim... É. Itinerário que vai passando sem ser não tem. Mas o Kiss é uma marca, tem até caixão, tem tudo. O Felipe deve estar caminhando para isso, lançou uísque, lançou um monte de coisa diferente. Sim. E pretendem seguir sem eles, né? O Shawn disse que num determinado momento pode trocar quem está embaixo da máscara, né? Coisa que o Kiss chegou a falar tempos atrás. Eu acho que dá para perceber, tipo, quer trocar quem tá por baixo, mas é algo que, se eles não quiser manter um mistério, tipo, não sou eu que tô tocando, a gente consegue perceber. Sim. A dinâmica das coisas vão ser bem diferentes. Isso. Aí falando no Slipknot como empresa, crescendo os negócios, aí chega em 2019... We Are Not the Kind, né? Que é a cara de alvejante do Corey Taylor, que essa máscara dele também foi horrorosa, né? Parece que ele fez isso aí nas pressas, né? Sim, essa que parece, né? A embalagem. A embalagem de alvejante. Nossa, é horrível essa máscara. Tanto é que ele trocou a máscara antes da turnê acabar, né? Ele nunca fez isso. Ele apresentou. Sim. Sim. Parecia que ele tava com cachumbo, né? Ficava né? A máscara não encaixava no rosto dele. Ficava um negócio solto. E ele trocou, né? Ele nunca fez isso. Ele apresentou a máscara nova em 2000 ano passado, antes da turnê do disco acabar. Eles nem tinham falado do disco novo e ele apresentou a máscara nova. Que chegou esse disco 2019, no final do ano já começou a pandemia, não rodou esse disco. É um álbum. Sim, exatamente. Eu acho ele meio apagado, acho que justamente por causa da pandemia, porque não shows, teve as fotos, tudo promovendo ele. Só que eu acho, tipo, demorou 3 anos, eles já lançaram esse novo. Sim. Aí já mudou as máscaras e é o que tá rodando no dia. Esse daqui ele ficou meio apagado. Mas eu gosto, eu acho, assim, particularmente é o disco que mais me agradou desde o Iowa. É o que mais me chamou a atenção, foi esse álbum aí. Eu acho ele bem amarrado, ele traz umas ideias do Slipknot lá de trás, né? Tem o lado mais
comercial ainda, né? O single principal, a Unsated, é uma música bem a cara do que eles estão fazendo atualmente, mas ao mesmo tempo tem Nero Forte ali, que é uma música que lembra um pouco lá do começo, né? Ainda que tenha a pitada do novo, mas lembra muito o começo deles. Eu gosto. O Jay tá mais solto, o Jay consegue compor agora, ele consegue botar um pouco mais da cara dele. Melhor música do disco. Sim, é mais marcante, né? Por conta do refrão, que é aqueles refrão chiclete que gruda fácil na cabeça de quem ouve. Tem um vídeo interessante, eu acho que é um dos vídeos que eles melhor trabalhou o visual da banda, o close que eles dão nas máscaras, máscara sobrepondo uma em cima da outra. E tem o novo percussionista também, né? Que nesse período o Chris tinha sido demitido também, né? Teve um outro. Saiu. Eu acho que Sim, teve o próximo. talvez algumas músicas nesse álbum. Aí começou a treta. Sim, a questão de dinheiro, a acusação de caixa 2 ali do Corey, enfim, né? Eu acho que o Chris ainda tá aqui nesse disco. Eu não sei se ele chegou a gravar, mas ele tava. Gravou, mas algumas. Mas aí já é o Tortilo, eu esqueço o nome dele, verdadeiro como é. eu não lembro também. É o Tortilha Man, mas o nome dele eu esqueci. Inclusive, ele quase foi expulso do show, né? Agora, no dia 5, o segurança achou que ele era fã e quase, quase ele foi expulso do show. Ele aparece no vídeo já, né? Mostrando que o Slipknot ainda ia continuar com 2 percussionistas. Na Unsated, ele tá no vídeo, escondido, ele aparece nos flashes, mas ele já tá lá, sem revelar. O nome dele foi revelado agora, recentemente, ano passado, ou esse ano, não me lembro. Enfim, eu gosto, eu acho legal esse disco. Muita gente não gostou, eu conheço muita gente que é fã deles, que odiou o que eles fizeram aí também. Assim, eu acho que virou moda. Só ficou apagado. Por conta do... Eu acho que tudo que foi lançado nesse período acabou tendo esse processo, né, de ficar meio na neblina ali por conta de pandemia, turnê, muita divulgação, não consegui nem gravar um vídeo, né, enfim, foi prejudicado, mas eu acho legal, musicalmente eu acho bem interessante que eles trabalharam, eles conseguiram amadurecer a banda, conseguiram fazer uma coisa não tão comercial, mas ao mesmo tempo que eles conseguem puxar o passado deles. Eu achei interessante isso, achei legal, né? E pouco tempo depois eles já lançaram esse aí, né? O Dance So Far. Eu não sei se tá tão longe assim como eles dizem no título, não, porque não sei, né? Aí aqui tá For Now. Que foi a frase que saiu, né? Todo mundo achou que seria um disco assim, tipo o Canto do Cisne mesmo, que eles iam anunciar o final da banda, porque foi a primeira divulgação deles foi essa frase. Sim, eles só saíram da gravadora. Agora o que vem pra frente, medo, viu? Todo mundo criticou, todo mundo xingou esse disco. Eu achei legal também. Eu gostei do que tem aí. Sim, eu acredito que não vai funcionar para eles. Eu acredito que não funcione para eles. Eu acredito que pelo histórico da banda não vai funcionar ficar lançando 1, 2 músicas por ano. Eles querem soltos, né? Single sem um álbum. Sim, porque eles querem estar livre agora, né? A ideia deles é ser livre de tudo, né? Mas eu não sei se funcionaria. Já esse disco em si já não funcionou muito bem, né? No geral, ele não foi muito bem recebido por aí. Não. Sei lá, é um disco que também tá meio apagado, eu acho. Tanto que eles não estão tocando nos shows as músicas desse álbum. Eu ouvi ele, mas eu preciso ouvir mais vezes, porque não é algo que entrou igual nos outros. Sim, no show eles tocam acho que uma música, aquele primeiro single que saiu, e mais nada deles, né? E o que é estranho, né? O que é estranho, tá divulgando o álbum e tocar uma música dele e focar coisa de 20 anos atrás. E eu acho que agora no Knot Fest vai ser isso. No Rio de Janeiro também o show. Eles não devem tocar muitas músicas desse disco. Eles devem seguir com
um set list revisitando a carreira. Eu acho que a maioria das músicas é do Slipknot do Iowa, aí toca uma de cada álbum depois. Sim. Vermilion, que eu gosto, tiraram do set. Mas É, eles eu vêm vi o de... set do festival. Eles fizeram, eu não sei se foi o Notifest que eles fizeram, esse Festival do México, que o Pantera fez o primeiro show e agora eles tocaram também. E o setlist só tem uma música desse álbum, a Vermilion tava. A Vermilion tá no setlist do México, não sei se eles vão fazer aqui. Porque parece que eles estão, tipo, diminuindo. Os álbuns antigos têm mais música no setlist. Conforme for avançando, eles vão diminuindo a quantidade de música. Aí no novo disco é uma só. Sim. Mas o 3 eles mantiveram Before I Forget e Vermilion, pelo menos no show do México eles tocaram. Não sei aqui como vai ser, né? É a mesma coisa, não devem mudar muito, não. Se mudar, eles vão tirar. Eles não vão acrescentar, eles não vão acrescentar nada, eles vão tirar. Pode ser que eles façam um show menor aqui. Lá eles tocaram. Eu não sei como que vai ser essa dinâmica do Notifest aqui, né? Hoje a produção lançou um comunicado falando que vai depender do resultado dos jogos para o horário do festival começar, né? Eu não sei se isso vai... Não é meio-dia? O jogo é meio-dia e acaba às 2, né? O previsto do Notifest era começar ao meio-dia. Aí eu não sei como que vai ser essa dinâmica. Eu acho que as bandas de abertura brasileira que vão meio que sofrer, porque eles não vão cortar as bandas principais. O final provavelmente vai ser o Judas, Pantera e Slipknot. Sim. E essas bandas provavelmente não vão ter nada alterados, né? O meio e o começo principalmente vai ser onde mais vai sofrer. Eu acho que as bandas de abertura, tipo Oitão e Sepultura. Provavelmente sejam as bandas de abertura, né? O Project 46 vai tocar também. Então, não sei como que vai ser essa dinâmica. Qual é a expectativa sua para a chegada do festival? Porque depois de tantos anos, né? Eu acho que tem uns 10 anos que o pessoal pede esse festival aqui. Ele sempre chegou aqui na beirada, né? Ele veio para perto aqui. Eu acho que ele já veio para o Chile algumas... e agora que ele está chegando aqui, né? Ele foi anunciado em 2020, 2 anos depois que ele chega, por conta da pandemia, né? Sim. E a expectativa sua para ele chegar aqui, você acha que vai ser algo que vai dar continuidade ou é primeiro e último? Eu acho que é a primeira e última, porque o Sleep, o último show deles aqui já foi meio flopado. Esgotou porque foi Rock in Rio. Aí o show solo deles aqui não foi tão... não vendeu bem, teve aquele flop que o pessoal falou. Com o festival pode ser que dê pessoas, porque tem outras bandas, outros estilos. Aí a galera vai nem sempre pelo Sleep, vai pelas outras bandas. Porém, eu não sei. O Brasil ele tem que ter mudado muito para fazer um festival desse porte. Porque como eu fui nos festivais lá fora, eu consegui sentir uma diferença de como é trabalhado lá e como é trabalhado aqui no Brasil, essas coisas. Então, estou querendo ver algo legal, mas não sei como que vai ser aqui. A expectativa nesse festival, no Knot Fest, é ver um museu. Que sim. tem as coisas do... Agora, as bandas, a maioria eu já vi lá fora. Slipknot eu já vi. Tanto que esse show do Sleep foi o que eu menos senti emoção de todos que eu vi deles. Eu vi todos os shows deles no Brasil. Esse que eu vi lá fora, com esse novo Slipknot, eu não senti tanta emoção, sabe? Eu achei meio morto. Não sei se era por ser num festival, que o palco era pequeno, não dava para eles, não era um palco grande para eles ficarem passeando. Mas não sei, vou aguardar para ver como que vai ser esse show no festival. Mas o festival é algo legal, uma experiência diferente. Eu achei que dividiu muita opinião, né? Assim, a gente tá vindo de um festival grande, que foi o Rock in Rio, que aconteceu pouco tempo atrás, né? A edição de retorno, né? Eu acho que foi uma das edições que mais venderam do Rock in Rio, né? Ainda que o Dia do Metal tenha sido o dia de menor procura do evento, mas... Enfim, a gente teve o festival muito próximo agora, e a gente tem festivais para acontecer no ano que vem, né? O Summer Breeze, que vem para o Brasil pela primeira vez também, né?
o Monsters vai voltar para cá, né? Diferença de uma semana de um festival para outro também, né? Eu não sei como que isso eu não sei como que isso vai bater agora, porque a gente fala em dezembro para março, mas não é uma distância tão grande, se for pensar, são só 3 meses de diferença de uma coisa para outra, né? E a gente teve uma polêmica dentro do NoteFest, foi a questão do Pantera, que eu vi muita gente dividindo, gente falando que quando anunciou, não vou mais, não vou, enfim, não vou entrar nesses detalhes aí, mas todo mundo sabe por quê. E eu não sei até quanto que isso pode afetar o evento, né? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que querem ir no evento por conta disso, por ser um momento de história para o heavy metal, querendo ou não, acima de qualquer coisa, por conta da banda tá voltando, tem um pessoal que abriu mão. Eu vi esse ingresso sendo vendido a R$ 300 na internet desse evento. Vai ter shows, o Pantera, que eu acho que é o que mais afetou aí, vai tocar sozinho com o Judas, vai ter um show deles. Então, acho que quem comprou para ver Pantera tá vendendo para ver ele sozinho, porque não vai querer ver as outras bandas, porque querendo ou não, são bandas novas. Sim. Sleep, o Trio, Bring Me The Horizon é novo. Ali de velho, o quê? Pantera, Judas e o Mr. Bungle, que são de velhos, mas não é uma banda velha. E eu acho que também o pessoal esperou um pouco um line-up um pouquinho diferente, né? Demorou muito para sair. Muita coisa foi anunciada nesse tempo, muita coisa aconteceu nesse tempo, né? Então eu acho que acabou prejudicando talvez essa demora. Muita gente esperando que fosse o Monster, aquele Monster de 2015 que trouxe o Slipknot, o Korn, o Limp Bizkit, ia ser alguma coisa dessa linha aí. Sim, fazer, né? E eu, inclusive, até o último momento eu esperei que o Korn fosse anunciado. Eu achei que tinha uma chance de ser anunciado, acabou não sendo, né? Não veio. Enfim, quando saiu os nomes dessas bandas, eu acho que deu um gelo na galera ali. O pessoal ficou meio pé atrás e não sei. Eu acho mas que na organização dele, na publicidade, marketing, ele pecou muito. Tanto nesse negócio de anunciar, e aí no dia que era para anunciar não anunciou, porque eles viram que a galera não queria o Pantera, acho que eles tentaram arrumar outra pessoa para pôr ali, não conseguiu. E sei lá, eles pecaram muito. Não sei se é porque é nova produtora, mas foi um festival pouco divulgado, sabe? Você tinha que ir lá caçar informação para achar o release, para postar as coisas. Demorou para sair line-up, então foi várias coisas acontecendo que meio que saiu ruim para publicidade, para o marketing, para produção, mas vamos torcer para ser algo legal. inclusive está acontecendo, né? A questão do horário é uma coisa que o pessoal está pedindo muito, e hoje eles soltaram esse negócio. Vou chegar para exatamente. E aí hoje eles soltam isso, de que vai depender do jogo, assim, aí já ficou, nossa, mas não tá com horário fixo ainda, né? Não, o que vai acontecer? Tá sempre assim, olha, a gente vai postar tal dia. Ah, não, adiou, não vai ser hoje. Ai, que não sei o que, ainda sai line-up, tá faltando banda. E aí, de novo, não tem horário, sabe? Isso vai desanimando a galera. Em cima, né? A gente tá uma semana praticamente do evento, o pessoal tá nessa coisa toda hora, em todo quanto é página, e o horário. Aí os caras jogam hoje que o horário é dinâmico. Mas, tipo, eu achei que tá demorando para sair, aí agora, dependendo de jogo, se o Brasil passar. Sim, E eu acho que isso, não sei, talvez esteja prejudicando. Agora, em cima do negócio, era a hora que não podia errar. Eu acho que agora tinha que ser tudo fixo mesmo, ó, tal hora, independente de qualquer coisa. Eles falaram que vai ter um telão no evento, né? E quem quiser parar para ver o jogo, assiste o jogo, né? E, enfim. Estou rolando. Exatamente. Agora, ter que fazer a dinâmica do evento com o futebol, eu acho que tá dando um pouco de choque isso, né? Mas não sei, enfim, eu acho que eu nunca fui no lugar, falaram que o lugar é bom, que vai conseguir acomodar o festival. Sim, que vai conseguir aconchegar o festival lá do jeito que precisa, na estrutura que precisa. Eu não sei como que vai ser. Uma coisa também que eu vi por alto é que o mapa mostra que cada palco está numa ponta do lugar, né? E falaram que de uma ponta a outra são 700 metros. Para andar isso de um show para outro vai ser meio complicado.
Eu já não, eu não sei, porque lá fora os shows, os palcos são longe, sim. Uhum. Tem que dar uma andada. Então, para mim, nada de diferente no caso. Todos os shows É, lá, pode ficar perto porque interfere. Aí uhum. a outra questão é, vão tocar bandas ao mesmo tempo ou vai, tipo, toca ali, depois é lá, depois volta? Aí é ruim pra Então, você eu não. dar volta, vai. Exatamente. Essa dinâmica eu não sei, porque não tem horário. Então a gente não sabe se uma banda toca depois da outra, ou tipo, no meio de show de uma, a outra já começa, e você tem que sair de uma para ver a outra. Não sei como que vai funcionar essa dinâmica. Tem uma questão de horário, que me falaram que o Summer Breeze vai ser no Memorial, que lá tem alguma coisa que não pode passar, tem um horário para funcionar. Ninguém sabe se no Outfest se tem um horário para acabar também, Aí como que funciona. tem, não, porque tem os desfiles de escola de samba e vara à noite, né? Só que aí você sabe que o carnaval é um caso à parte no Brasil, né? É diferente. Pode Eu não sei como é que tudo. vai funcionar. Eu não sei como é que funciona. Mas enfim, eu acho que é isso aí. Eu queria agradecer seu tempo aí, a sua disponibilidade de mostrar suas coisas. Numa próxima a gente combina alguma outra coisa que dá pra gente falar. A gente traz a outra galera que ficou devendo do ano passado do Korn. Tem que falar É, do Sleep. e qualquer coisa a gente se tromba lá no Notefest, a gente se vê por lá e é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Obrigada a galera que apareceu, mandou um oi, mas não dá para ficar sempre falando, parando para falar oi, 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 então um oi para todo mundo geral. Espero a vocês que for no Knot Fest. Estarei no Rio de Janeiro semana que vem para o show do Rio do Sleep. Quem estiver lá, for do Rio de Janeiro também, apareça para dar um oi e é isso. Então, valeu, valeu, gente. Boa noite, brigadão. Valeu, Jéssica, até mais. Tchau, tchau. Tchau!